Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre, então, o conceito de gerado, essa afirmação que encontra lá no Credo Niceno-Constantinopolitano, gerado, não criado. Fica também o convite para você comentar, se desejar, se achar oportuno, compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado. Já de imediato, nós temos que entender a geração vem em oposição ao criado. Por isso que lá no Credo Niceno-Constantinopolitano vem claramente expresso: gerado, não criado. O conceito teológico de geração, ele pressupõe aquilo que está lá que nós rezamos, nascido do Pai antes de todos os séculos. Então, é geração eterna. O conceito de geração, teologicamente, ele está envolto por essa perspectiva de eternidade. Já quando a gente fala aqui criado, é que começou a existir num certo período histórico. Então, ele vem para corrigir o erro diário, que situa o Filho entre os seres criados. Na verdade, situa Jesus Cristo entre os seres criados. Não. O conceito de geração, ele une ao mesmo tempo essa verdade que a gente já mencionou um pouco no vídeo passado, dado o verbo que era Deus, estava com Deus. E na plenitude dos tempos, o que nós encontramos? Nós temos o mistério da encarnação. Então, o conceito de geração, ele une esses dois elementos fundamentais para a gente conceber e falar da eternidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está achando um pouquinho difícil? Então vamos retomar mais uma vez. Então, se lá no Evangelho de São João diz que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, então sempre estava junto com Deus. Mas nós não temos lá o dado da encarnação. Essa é uma referência histórica. Então, por um lado, a eternidade do Verbo e, claro, que o Verbo se faz carne, como fortemente afirma o Evangelho de São João. Então, isso é humanidade. Diante disso, vem teologicamente, claramente expresso a eternidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por que eu estou insistindo muito nesse termo da eternidade? É porque é preciso, senão, se você não concebe essa eternidade, você cai no erro diário. Então, o termo gerado quer também indicar a identidade da substância. Por mais que a gente tenha feito vamos fazer dois pequenos vídeos, mas, claro que o conceito de geração está profundamente vinculado com a da consubstancialidade, ou da identidade da substância. Isso que nós vimos no vídeo anterior, isto é, da substância do Pai. Mas eu quis fazer dois momentos distintos para a gente frisar bem, entender, porque isso teologicamente é muito importante. Porque se Ario traz esta dúvida, é porque também não é tão fácil assim a gente entender que o Verbo desde sempre existiu no seio do Pai, por isso retomo novamente o símbolo, nascido do seio do Pai, e que se encarnou e se fez homem. E o símbolo vai dizer para a nossa salvação. Foi necessário o concílio de Nicéia para exatamente corrigir esse grave erro, essa heresia diária. Então, daí afirma ser o Filho consubstancial ao Pai. O gerado é consubstancial ao gerador. É um pouco um conceito que a gente, talvez vocês não ouviram falar ainda tanto. Então, gerado, quem que é o gerado? É o Filho. Ele é da mesma substância, ele tem a comunhão de ser. Ele é Deus, assim como o gerador. Quem que é o gerador? É Deus Pai. Então, há uma identidade de substância entre um e o outro. Como o Filho é da mesma substância do Pai, ele é tanto Deus enquanto ele. Ou melhor,
pertence ao mesmo nível de ser. Então, nessa abordagem, eu estou seguindo essa obra aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, já apresentei para vocês, O Deus da Salvação, é o volume 1. Também aqui eu ponho História dos Dogmas, ele é um subtítulo que esse livro recebe. Então, é organizado pelo Bernard Sisboé. Então, vamos seguindo. Então, o Filho se mantém no mesmo grau de ser do Deus transcendente. Então, o que dizemos do Deus transcendente, devemos dizê-lo também do Filho. Novamente, está aqui nessa obra que eu já pus, O Deus da Salvação, página 216. Só que vamos entender bem isso aqui, porque quando ele fala aqui no grau do ser, nós estamos falando do único Deus. Por isso que ele diz, o que podemos dizer do Deus transcendente, devemos dizê-lo também do Filho, porque eles constituem o único Deus junto com o Espírito Santo. Não podemos confundir essa fala com a missão específica de cada pessoa. Aqui, a nossa referência e o que está tentando ser explicitado a partir do Concílio de Nicéia é a verdadeira filiação divina de Jesus Cristo. Então, por isso diz Atanásio, o homem, como uma criatura, não teria sido divinizado se o Filho não tivesse sido Deus verdadeiro. Então, a questão da divinização, da santificação do ser humano, necessariamente é porque o Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E agora está sendo comprovado, está sendo fundamentado a partir desta nova linguagem. Vocês veem que é uma linguagem um pouco mais difícil. Conceito de substância, agora conceito de geração, geração eterna, mas são conceitos que precisam ficar muito claros para a gente ter esse pleno entendimento daquilo que foi expresso no símbolo ensino constantinopolitano. No outro momento, Atanásio vai dizer, só quem vem de fato de Deus pode salvar, pode santificar. Aquilo que Ário afirma esvazia o processo de salvação e santificação. Então, se acreditarmos que Cristo pode divinizar, isto é, santificar a humanidade, ele necessariamente tem que ser verdadeiro Deus e verdadeiro Filho. Esse conceito de divinizar, ele é o mais usado no Oriente. Nós aqui no Ocidente, muitas vezes a teologia prevalece o conceito de santificação, mas eles podem ser usados de uma forma sinonímica. Toda vez que a gente vê lá nos padres da igreja ou usar esse conceito de divinização, ele se aproxima, claro, desse conceito de santificação. E aí gostaria ainda de retomar aqui Hilário de Poitiers, que ele vai dizer, a única fé, portanto, é reconhecer o Pai no Filho e o Filho no Pai, por causa da unidade inseparável da sua natureza. Um único Deus, uma única natureza divina. Mas este Deus, essa única natureza que nós conhecemos, na história, ela se autocomunicou. Deus mesmo se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ter várias referências nos evangelhos desta relação. Vamos focar um pouco na acolhida de Nicéia. Então, o tempo de Nicéia 325 para o Concílio de Constantinopla I, em 381, foi o período necessário para convencer os cristãos da necessidade de uma nova linguagem, ou ainda, tempo preciso para reconhecer o novo discurso dogmático instaurado em Nicéia. Então, no início teve um pouco de resistência, mas, como já frisamos, contexto mudou, há uma exigência de uma nova explicação, mas, claro, é preciso convencer
e que, aos poucos, os cristãos começam a entender essa necessidade de uma nova linguagem, de uma explicação contextualizada, claro, da mesma verdade do Evangelho. E também para reconhecer essa novidade, que é o discurso dogmático instaurado em Nicéia. E esse fato não vai se dar por um decreto, mas pela constatação. Foi também o tempo de se obter a consciência da autoridade conciliar. Então, nesse período aí, os cristãos se deram conta da importância de toda a discussão, da necessidade dessa nova apresentação e também da autoridade do concílio, porque ele vem para afirmar verdades fundamentais da fé. E no próximo vídeo, então, nós vamos ver rapidamente um pouco o que o Concílio de Constantinopla vai falar, o primeiro, 381. Eu agradeço imensamente por terem visto o vídeo até o final. Em caso de dúvidas, podem usar os comentários, ou também para destacar alguns elementos, se vocês gostaram, pode fazer lá nos comentários. E um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.